interesse dos trabalhadores e que ele implemente. Bom, por falar no governo Lula, nós vamos entrar no tema do massacre nos últimos dias, e a gente queria começar por uma avaliação política que foi feita hoje pelo companheiro Rui Costa Pimenta, o presidente nacional do PCO, no programa Análise de Terça, né, que é apresentado aqui no canal Rádio Causa Operária, aqui no YouTube, em que ele expôs, fez uma crítica, né, a nossa crítica que a gente vem apresentando à política do PT, porque é preciso esclarecer a gravidade da situação. E enfeitar a situação, ficar falando que tudo está uma beleza, que não há diferenças, etc. E tal, quando a política vai, inclusive, no sentido oposto da defesa do próprio governo, né, da defesa dos interesses da população trabalhadora, é um desserviço. Né? Isso aí, de maneira nenhuma, nem chega, nem serve, nem mesmo para fortalecer o governo, porque é uma política de ilusão. Bom, o tema teve como programa a questão da democracia, né? E justamente colocando que a democracia apoiada na polícia é uma coisa impossível, né? Uma coisa escatológica, como afirmou o companheiro Rui. Então, nós separamos um trecho do programa que você pode assistir na íntegra, acessando aqui no YouTube Análise Política de Terça, né? Na rádio, no canal Rádio Causa Operária, mas a gente separou para vocês aqui, pela importância da colocação, alguns minutos, né, importantes aí da análise do companheiro Rui, da política do governo Lula, do próprio Lula, de semear ilusão na polícia, inclusive de criticar o povo que desconfia da polícia. Né? Isso há uma semana atrás, quando foi lançado o plano de segurança, e agora os acontecimentos estão mostrando quem é que tem razão. Então, com vocês aí o trechinho da análise política de terça do companheiro Rui Costa Pimenta. Oficial dele? Oficial, sim. Mostra aí nós temos, quando a gente vê essas coisas, nós temos o lado reacionário da política do PT. E eu acho que é importante frisar isso daí. A política do PT tem um lado progressista, a gente vê isso na política internacional do governo, quando ele procura se enfrentar com o imperialismo, em particular o imperialismo norte-americano, quando ele defende a Venezuela, quando ele defende a Nicarágua, defende Cuba contra a ofensiva, né, do imperialismo. Na política interna, quando ele propõe diminuir os juros, quando ele se colocou de imediato contra a realização de qualquer privatização. Agora, no que diz respeito à política, né, ou seja, mais precisamente ao cerne daquilo que é a política propriamente dita, que é o problema da democracia. Lógico, eu estou falando aqui em sentido meio vago de democracia, né? A política do PT tende a ser uma política conservadora e reacionária. Né? Primeiro porque o PT e o Lula confundem, né, democracia, que deveria ser soberania popular, com as instituições reacionárias, antidemocráticas do Estado capitalista brasileiro, atrasado, semicolonial, dominado pelo imperialismo e dominado pelas oligarquias. Né? Isso não pode ser, é uma confusão muito profunda. Né? Se fosse assim, né, qualquer Estado seria democrático. Bastava que você tivesse eleições. Na realidade, hoje em dia, no mundo, todos têm eleições. Né? Até a China, que é um regime de partido único, tem eleições. Então, se você fizer algumas eleições e tal, pronto, é a democracia. A colocação do Lula, nesse sentido, é muito reacionária. Porque ele considera que a polícia não é um órgão de repressão do povo. Ele considera que a polícia é um sustentáculo da democracia. Como noção geral, isso já é absurdo, como noção geral. Né? Em qualquer país do mundo, você falar a democracia sustentada pela polícia é falso. Inclusive no país mais democrático do mundo que você puder encontrar.
em qualquer época, praticamente. Agora, no caso brasileiro, é uma coisa escatológica de se falar. Primeiro, porque a polícia brasileira é uma organização de tipo terrorista. Ela semeia o terror nas comunidades pobres do Brasil. Segundo, porque o sistema penal brasileiro, do qual a polícia faz parte, é uma das coisas mais grotescas e antidemocráticas que existem no planeta Terra. Todo mundo sabe que o preso, ele não é mandado, ele não é privado de liberdade, ele é colocado numa verdadeira câmara de tortura, num campo de concentração. Os juízes, que são autoridade em última instância, né, porque a polícia não existe sozinha. Polícia tem juízes, tem promotores, tem o cárcere, tem as prisões. É um sistema, né? Os juízes são, na sua maioria, na sua esmagadora maioria, pessoas muito reacionárias. Mas, então, quer dizer, você falar que democracia no Brasil é a polícia, é a prisão, é a penitenciária, é absurdo, é escatológico. É inacreditável que o Lula diga uma coisa dessa. É realmente inacreditável. Agora, tem um outro detalhe político, que é o seguinte: essa polícia, que seria o sustentáculo da democracia, se nós fizéssemos uma pesquisa de opinião, nós iríamos verificar que a quase totalidade dos integrantes das polícias militares são bolsonaristas. São elementos que estão sendo canalizados pela extrema-direita. Então, quer dizer, em última instância, assim, o sustentáculo da democracia é o Bolsonaro. Aí alguém poderia falar, não, porque frequentemente nós fazemos uma caracterização objetiva das coisas, o pessoal se revolta porque contraria o senso comum deles. Não, mas você acha que a polícia militar brasileira vai dar um golpe de Estado? Não, eu não acho nada. Eu só vi na Bolívia polícia militar dando golpe de Estado. Quer dizer, não é que eu estou imaginando isso. Todo mundo sabe que no Chile, os carabineiros chilenos, eles facilmente dariam um golpe de Estado. É uma polícia altamente repressiva. No Peru, quem está reprimindo as manifestações populares é a polícia. Nem nos Estados Unidos, onde existe um certo respeito à lei, certo, não é tão grande assim. Você pode dizer que a polícia é democrática. No mundo inteiro, a polícia é um viveiro, um criadouro de fascismo. Quer dizer, o Lula está. A concepção que o Lula tem, ela é uma concepção que vem da época da transição democrática, né? Porque naquela época a polícia, os militares estavam todos na defensiva, então dava para você se enganar que isso daí era uma coisa democrática. Agora, hoje em dia, ele está trabalhando contra ele mesmo. É isso. A palavra de ordem dele é desarmar o povo, armar a polícia. Ok, voltando para mim. Bom, eu queria destacar aqui essa análise, né, foi feita na semana passada pelo companheiro Rui, diante da fala do companheiro Lula, né, de que lamentando que o povo não confiava na polícia, né, na oportunidade do lançamento do pacote de segurança, onde ele e de maneira efusiva o ministro da Justiça Flávio Dino fizeram louvações à polícia, defenderam que era necessário não só confiar na polícia, mas que defender que a polícia tenha o monopólio das armas do país. Bom, uma semana depois, a gente vê os acontecimentos, né, mostrando que, infelizmente, quem tem razão é o povo, de não confiar na polícia, como disse o Lula, né, e não o Lula, né, e aqueles que defendem que o povo deva confiar na polícia. Os acontecimentos mostram, mais uma vez, não são nenhuma novidade, não são nem sequer, como diz o
o Flávio Dino e dizem outros, dizem a imprensa capitalista, excessos da polícia. Não, é a conduta cotidiana, é a conduta costumeira da polícia. Bom, então vamos falar dos últimos acontecimentos, infelizmente, que nós temos que denunciá-los aqui que confirmam essa situação e por que não merece nenhuma confiança essa política, né, de sustentar a democracia brasileira na polícia, nas Forças Armadas, nos órgãos de repressão. Bom, a guerra não para em São Paulo, né, Caio? Ontem, quando a gente terminava aqui o programa, a gente falava que o governo de São Paulo estava reconhecendo 10 mortes. Bom, hoje o número já aumentou, mas o Ministério Público tem números maiores ainda e a coisa continua acontecendo, não é isso? Exatamente, Antônio Carlos. Então, essa operação, entre aspas, né, que na verdade, não é uma operação normal, né, isso daí é uma política de repressão extrema que está acontecendo no litoral de São Paulo, inclusive se estendendo, né, saindo já do Guarujá e já chegando em vários outros pontos da Baixada Santista, né. Hoje, o número oficial de mortos, né, já chegou a 14, né, embora se fale já, né, para a ouvidoria, em 19 pessoas mortas, né, nessas operações. 10 foram no Guarujá e outras 2 em Santos. Uma já confirmada pelo próprio governador, que chegou a 14, e uma outra ainda que não foi confirmada, né, mas, quer dizer, já seria pelo menos 15 pessoas mortas, né, nessa operação, que é uma operação, né, de retaliação, né, não só de retaliação, como é uma operação para, como foi dito aqui, né, uma operação para manter o terror contra a população pobre, né, é uma operação cujo Estado organiza para estabelecer um verdadeiro terror contra aqueles que, porventura, se voltem contra o Estado, seja de que maneira for. Então, o Tarcísio, né, e assim como o secretário de Segurança, Territ, né, que é um policial militar desses ultra-reacionários, né, eles deram... O próprio Tarcísio disse que se vê muito satisfeito, né, com a matança que a polícia da Rota e outras polícias estão realizando lá no litoral de São Paulo, né? E eles pretendem estender essa política de massacre até pelo menos 28 de agosto, né? Deixando, inclusive, destacando que o indivíduo que é suspeito, né? Porque, inclusive, a gente vê o pessoal falando que o assassino do policial teria sido entregue, né? Teria se entregado, né? Quando, na verdade, um indivíduo é um suspeito. Ele nega ter cometido o crime. Então, ele é nada mais do que um suspeito, que se entregou, e outras pessoas já 32 pessoas foram presas, né? E nas comunidades se fala de execuções, torturas, né? Todo tipo de desagravo à lei, né? Invasões de domicílio, tortura, como foi citado, de um indivíduo que teria sido torturado e morto. E uma coisa também curiosa, né? Porque o Estado nega tudo isso daí. Segundo o Estado, todos os mortos foram mortos em confronto, né, entre elas. Mas um fato curioso é o seguinte, que foi até o momento, né, pelo menos que a imprensa está noticiando, é que foram apreendidos, né, encontrados 20 quilos de droga. Veja se justifica uma operação dessa magnitude, uma matança dessa, para apreender 20 quilos de droga e 11 armas. Mas foram mortas pelo menos 14 pessoas, mas só tinha 11 armas. Então, como é que todo mundo foi morto em confronto? Já começa uma coisa estranha. Pelo menos 3 pessoas aí estavam desarmadas, né? Porque foram mortas e foram apresentadas só 11 armas até agora. Bom, dentre outras coisas, né? Evidentemente.
a própria população diz que são muito mais pessoas que morreram nessas operações e que essas pessoas foram executadas, né? Que a polícia estaria executando qualquer pessoa que possa ter ou tenha tido passagem pela polícia e o pessoal está dizendo, né, que as polícias estão executando essas pessoas como maneira de manter o terror, né, contra a população. Então tá aí a política da extrema direita, né, que é o esmagamento, é o massacre da população como eles estão fazendo agora, sobre essa justificativa, né, que seria o combate ao crime organizado, quando na verdade é uma política para colocar o terror na população pobre, na população operária das favelas da Baixada Santista e de todo o país. É isso, Antônio Carlos. É isso, para mostrar, para comprovar, né, que não se trata de uma exceção, né, sequer do interior da PM de São Paulo e, de uma maneira geral, sequer é uma exceção na PM. Né? Um dado importante desse momento é que, na Bahia, né, nesse mesmo final de semana, 19 pessoas foram mortas desde a sexta-feira em ações semelhantes à realizada pela polícia militar local. Né? 4 pessoas morreram ontem lá em Salvador, mas no domingo 6 homens e 2 mulheres morreram em Itatim, cidade que fica a cerca de 200 quilômetros da capital, e na sexta 7 homens morreram em um suposto confronto com a PM em Camaçari. Bom, tem que olhar tudo com muita desconfiança, né, que vem das informações ditas oficiais. Né? Hoje, por exemplo, de maneira muito estranha, para uma PM que está em guerra, que o governo anunciou que colocou 3 mil homens, né, na guerra, lá dirigiu para a Baixada Fluminense, para essa política de repressão. Tem denúncias adoidadas dos moradores de que o pessoal entra atirando nas comunidades, atira para tudo que é lado. Né? A conversa de que se trata de uma reação totalmente desmentida pelas comunidades. Eu ouvi hoje o delegado responsável por apurar o processo dizendo que a população, se tivesse alguma denúncia, para ir lá. Né? A pessoa tem que. Só da pessoa ir até a polícia está correndo perigo de vida. Todo mundo sabe como é que funciona aqui no Brasil. Ninguém garante segurança nenhuma para que as denúncias sejam feitas. Né? E como a gente denunciou aqui, o papel do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, por exemplo, de um governo de esquerda, era estar se colocando a favor de estar ouvindo as denúncias da população e de garantir a segurança da população. Nada disso está sendo feito. Né? A confiança é cega, né? Na corporação, na PM. Bom, e os dados, também no Rio de Janeiro, né, na Vila Kennedy, 4 pessoas foram mortas. Né? Há uma sequência de outros mortos, totalizando mais de 50 mortes só nesses 3 estados. Né? Mas os números não são, mesmo esses dados, infelizmente, né, embora eles se destaquem por acontecerem de maneira simultânea nesse momento, infelizmente não é uma política de exceção. Né? A média de mortos pela polícia no ano passado no país foi de 17 pessoas por dia. Né? E a polícia da Bahia, inclusive, mostra, inclusive, o seguinte, que e é uma coisa que é negada aí pelo governo da esquerda, como, inclusive, independe dos próprios governos. Todo mundo sabe que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores governa o estado da Bahia há vários anos, né? E não é a política oficial do partido fazer isso daí. Mas essas corporações têm vida própria, né? Tem uma doutrina própria, doutrina de repressão, uma doutrina racista, né, em que a população pobre, negra, trabalhadora é considerada suspeita, ou alguém, né, invade apartamento nos Jardins, em Ipanema, no Leblon, né, na Praia da Barra, em lugares nobres aí pelo país afora, né, na Praia da Boa Viagem, Recife, para ver se o pessoal, né, da pequena burguesia, da burguesia, está usando droga, se tem tráfico. Ninguém vai olhar nada. O ataque é direto, o terror é direto contra a população pobre, preta, trabalhadora, né? E defender que a democracia brasileira se sustenta nisso daí, né, mostra, inclusive, claramente que todo o combate ao fascismo dessa esquerda,
é conversa da boca para fora. Porque o verdadeiro fascismo está aí, né? Nas ações de extermínio, no massacre do povo pobre, que acontece também nas ruas, na política nazista, sanitarista do governo, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, de querer expulsar, nesse frio que nós estamos vivendo, nesse inverno rigoroso, né, para os padrões brasileiros, expulsar os moradores de rua, né, atacar os dependentes químicos e por aí vai. É uma política de massacre contra a população pobre e os verdadeiros fascistas, como destacou o companheiro Rui na análise que a gente assistiu agora há pouco, o trecho, é um verdadeiro criadouro de fascistas. E qual é a política da esquerda? Fortalecer o criadouro, inclusive dar mais verbas, né? Dizer que tem que ter o monopólio das armas. Quer dizer, acreditar nisso daí é fazer o papel de otário, né? E o que nós estamos fazendo aqui é a defesa, né, do direito democrático do povo brasileiro, porque não abrir os olhos para essa situação é ficar refém, totalmente refém, né, das iniciativas da direita, que são uma ameaça constante, não só ao governo Lula, mas a todo o povo brasileiro. Bom, nós vamos em frente, vamos continuar tratando desse tema aqui, mas agora vamos dar um breve destaque na nossa pauta internacional, né,